Boa tarde, turminha do terceiro ano, tudo bem? Hoje a nossa aula é aula de português, páginas 45 a página 57. Página 45, ela tem como proposta a acentuação de palavras monossílabas e oxítonas, ok? Então, nós vamos retomar alguns conteúdos que nós já aprendemos anteriormente, tá? A Pro fez aqui um cartazinho, talvez vocês não consigam ler, retomando o que a Pro já explicou anteriormente nas aulas. Então, o que são palavras monossílabas? São palavras que são compostas por uma única sílaba. Um exemplo, mar, pé, tem apenas uma única sílaba. Quando eu falo mar, eu não dou pausa na palavra, ela não tem a separação, tá? Oxítonas, o que são palavras oxítonas? São palavras que têm a última sílaba da palavra como sílaba tônica. Um exemplo, marajó. Jó é uma sílaba tônica e tem o acento gráfico no O, ok? Palavras paroxítonas são palavras cuja penúltima sílaba é a sílaba tônica. Um exemplo, caráter, tá? Proparoxítonas são palavras cuja antepenúltima sílaba é tônica. As proparoxítonas eu não vou dar exemplo, vocês vão ter que pesquisar em casa, tá? Lembrando que tudo isso nós já aprendemos. Então, vocês devem realizar a leitura, tá? É um texto bem curtinho e devem responder oralmente a letrinha A e a letrinha B, ok? Página 46, ela tem como proposta a continuação do que a Pro explicou agora. Então, eu vou ler algumas perguntinhas com vocês. 2. Releia esses trechos e observe as palavras destacadas. Todos nós tínhamos que fazer um respeitoso silêncio quando algum adulto, especialmente se fosse já um avô ou avó, falava. Ela nos revela quem somos e qual o melhor caminho a seguir. Letrinha A. Como as palavras destacadas se classificam quanto ao número de sílabas? Então, é a palavrinha nós e a palavrinha nos. Nós tínhamos e nos revela, tá? Então, tá vendo como o significado tem uma diferença? Todos nós tínhamos. Ela nos revela, tá? Quantas sílabas tem as duas palavrinhas? B. Qual é a diferença entre essas palavras? Tem uma diferença? Coloquem aí. C. Elas são pronunciadas com a mesma intensidade? Explique sua resposta. Leiam, releiam várias vezes, repitam a palavra se for preciso, tá bom? 3. Encontre no texto Brincar para Aprender 4 palavras monossílabas que levam acento gráfico. Então, além de ser monossílaba, de ter apenas uma sílaba, ela tem que ter o acento gráfico, tá? E tem uma importante explicaçãozinha aqui no final. Leva um acento gráfico agudo ou circunflexo. O agudo é um risquinho e o circunflexo é aquele que é assim, tá? Os monossílabos terminados em a, as, e, es, o, os. Exemplo, pá, pés, mes, po e nós. Não é porque uma palavra ela é monossílaba que ela irá ter o acento gráfico, tá bom? Prestem atenção nessa regrinha. 4. Leia e acentue graficamente as palavras monossílabas quando necessário. Então, tem algumas palavrinhas aqui que vocês devem ler e verificar se tem um acento gráfico. Página 47, vocês devem realizar a leitura, tá? Do poema. A letrinha A. Você conhece algum dos destinos ou lugares citados no poema? Só para responder oralmente. B. Que nomes de lugares apontados no poema têm acento gráfico? Circule-os. Então, você vai circular toda a palavrinha. C. Leia e pinte a sílaba tônica das palavras que você circulou no poema. Essas palavras são... Então, você circulou, você vai pintar somente a sílaba que tem um acento. E depois você deve colocar um X na classificação delas, tá?
se é oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. As palavras oxítonas são acentuadas quando terminam em a, as, e, es, o, os, em, ens. Exemplos: Maringá, Goiás, Hererê, Oroz, Belém, tá? 6. Leia as palavras e acentue as oxítonas quando necessário. Então, vocês devem ler aqui e devem acentuar se a palavrinha é oxítona quando for necessário, tá? Então, às vezes ela é oxítona, mas ela não tem acentuação. Então, leiam com bastante atenção. Pro, essa atividade é um pouquinho difícil. Ela é um pouquinho difícil. Ela exige um pouco mais de concentração. O que eu aconselho vocês? Realizarem leituras. Com as leituras, nós conseguimos ter uma memória fotográfica. Então, eu sei que tem palavrinhas com S, com 2 S, com C cedilha, com X, com Z, e que elas possuem a mesma pronúncia. Como que eu aprendo? Através da leitura, através do estudo, indo à escola, é claro, realizando as atividades. Mas uma maneira de nós memorizarmos essas regrinhas é através da leitura. Você já memorizou, já identificou o seu cérebro, já guardou na caixinha lá de conhecimentos, que nós temos caixinhas aqui dentro. Caixinha do conhecimento. Opa, eu sei que passo tem 2 S's. Então, eu vou lá escrever passos com 2 S's, tá ok? Página 48. Página 48 e a 49 é uma reportagem, tá? Leiam com bastante atenção, que a página 50 e 51 é a interpretação de texto dessa leitura, tá bom? Leiam e respondam. Nós iremos até a página 57. Página 52 é a continuação da anterior. E a 53, ela tem como título Estudo da Escrita, palavras com G e GU. Então, vocês devem realizar a leitura, tá? Do texto. E depois responder a letrinha A, B e C, ok? Isso é muito sobre família silábica que vocês tiveram, né? Esse conteúdo no primeiro, no segundo ano. Então, agora nós vamos relembrar. Após, nós iremos para a página 54, que vocês devem classificar nos quadros conforme está pedindo aí. Copie no quadro outras palavras do poema que tenham as características indicadas. Letra G com som como em galo. Letra G com som como em girafa. Então, vocês devem pronunciar várias vezes a palavra para verificar se entra na classificação aqui abaixo, ok? Página 55 também. Lembrando que onde tem o balãozinho é apenas oralmente. Realizem as perguntinhas, respondam, né, as perguntinhas. A 56, vocês devem nomear as figuras, tá bom? Conforme a foto. A 5, escolha 4 palavras da atividade 4 e forme frases com elas. Então, vai escolher 4 palavrinhas e para cada palavrinha vocês irão formar 4 frases. Pro, só tem 3 linhas. Não tem problema, usa o espaço aqui abaixo, tá? E por último é a página 57, que é para completar o diagrama com o nome dos animais, tá bom? Então, vocês devem colocar aqui conforme a posição deles, tá? Pessoal, leiam com bastante atenção, retomem o conteúdo, façam as atividades com calma, eu acredito em vocês, tá bom? Eu sei que é um momento difícil, que a gente fica um pouco com medo, angustiado, mas tudo vai ficar bem, tá? Um super beijo, eu espero vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!